Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. O vídeo de hoje será um pouco diferente do comum, já que eu achei que seria interessante falar sobre uma das coisas que eu mais gosto de explorar e é um dos principais temas daqui do canal, que no caso é a nostalgia. Nos últimos anos aqui na internet esse conceito vem sendo bastante discutido e eu acredito que eu tenha algumas coisas para falar sobre esse conceito. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Antes de qualquer coisa, acho que um contexto histórico cairia bem no início. É certo que lembrar do passado e até querer voltar para o passado é algo que fazemos há muito tempo. Talvez isso seja algo que nasceu conosco, mas as origens desse conceito, da forma que conhecemos hoje, surgiu lá pelo século 17, sendo que o termo nostalgia foi cunhado em 1688 pelo médico suíço Johannes Hofer. E a palavra nostalgia é uma derivação de duas palavras gregas, a palavra nostos, que significa retorno ao lar, e algos, que significa dor. Então seria algo como a dor de voltar para casa, ou algo do tipo. Hofer e outros estudiosos da época começaram a perceber esse fenômeno em mercenários suíços que ficavam muito tempo longe de casa em missões. Médicos começaram a notar uma certa melancolia vinda desses mercenários, e na época em que o conceito de nostalgia surgiu, ela era tratado muito como uma doença, algo parecido até com a depressão, inicialmente atrelada à ideia de saudade de casa, mas não é preciso dizer que a visão atual de nostalgia é muito diferente dessa. Essa ideia mais moderna de nostalgia começou a ser desenvolvida no século XIX, quando começou a ser analisado não só essa vontade de voltar para casa, vista anteriormente, mas sim também as saudades ou a idealização de um período no passado. E quando olhamos para a história, vemos que coisas que são muito analisadas hoje sempre aconteceram. Afinal, principalmente essa ideia de relembrar uma década no passado com uma certa romantização não é nada novo. Na verdade, isso é bem antigo. Afinal, quando olhamos para os anos de 1920, encontramos a ideia do Tegenaitins, termo criado pelo ilustrador Richard V. Coulter para se referir de forma nostálgica aos anos de 1890, que muitos na década de 20 nos Estados Unidos se lembravam de uma forma romantizada, como uma época otimista e próspera. E antes que você comente aí embaixo, sim, esse é o nome do termo. E gay naquela época tinha um significado diferente do que tem hoje. Gay no início do século 20 significava algo como alegre e despreocupado. Não é à toa que em países que falam inglês, tem muita gente que tem gay como sobrenome, como pode ser visto algumas vezes aqui no canal. Mas voltando a falar do Tegenaitins, esse Richard Coulter fez algumas ilustrações na época, mostrando a década de 1890. Nesse fenômeno era enfatizado principalmente a cultura vitoriana do final do século XIX, como as suas vestimentas e a sua literatura, além de outros fenômenos, já que o final do século XIX ficou conhecido como uma época em que muitas coisas foram inventadas ou popularizadas, como o telefone e os automóveis. Uma das coisas que era lembrada na década de 20 sobre a década de 1890 é a ideia da Gibson Girl, que dá para se dizer que foi o primeiro padrão de beleza dos Estados Unidos, que definiu como, entre aspas, as mulheres deveriam se parecer na época, que perdurou até mais ou menos o fim da Primeira Guerra Mundial. É claro que essa ideia do Tegenaitins não considerava muito as coisas ruins que aconteceram na década de 1890, já que ela também foi marcada por crises econômicas, como o Pânico de 1893, que foi uma depressão econômica que se iniciou em 1893 e só terminou em 1897, impactando principalmente o campo agrícola, porém ela afetou toda a economia da época. Mas também alguns anos depois vimos um fenômeno semelhante a esse durante os anos 50 e um pouco dos 60, que muita gente nessa época, principalmente nos Estados Unidos, faziam muitas referências aos anos de 1920, como na música que era feita na época, que lembrava bastante os anos 20, além de representações da década em materiais como o cinema
cinema e a televisão. E a partir daqui, toda a década foi em algum momento lembrada com nostalgia. Obviamente, as décadas de 1910, 1930 e 1940 não são muito lembradas pelo mundo não estar nos melhores momentos, né? Na década de 1910 teve a Primeira Guerra Mundial, na década de 1930 teve a Grande Depressão e a década de 40 teve a Segunda Guerra Mundial. Mas se você pesquisar mais fundo, com certeza dá para achar algum movimento que era nostálgico por essas décadas, pelo menos em algumas características delas. E seguindo no tempo, algo notável era o resgate da década de 50 nos anos 70, onde muita daquela estética que nós relacionamos aos anos 50 foi resgatada, como todo aquele visual relacionado a restaurantes meio futuristas. Mas com certeza o principal exemplo da relação entre essas décadas é o filme Greasers de 1978, aquele lá com o John Travolta, que é quase uma ode aos anos 50. E o interessante aqui é que podemos colocar esse ciclo de nostalgia em cada uma das gerações, já que ao contrário do que se vê na internet, não existe só a geração Z. Existem na verdade várias gerações que datam desde o final do século XIX, sendo a mais antiga considerada a geração perdida ou a Lost Generation, que pode ser considerada a geração do The Gay 19s. Inclusive, essa é a única geração até então que já não existe mais ninguém vivo dela, mas em seguida a geração grandiosa seria a que teria nostalgia pelos anos 20, e a geração silenciosa e os baby boomers mais velhos, os nostálgicos pelos anos 50. Então dá para dizer que cada geração sente nostalgia por uma época específica. E isso nos leva para mais recentemente que conceitos como estes estão mais presentes do que nunca. Inclusive, algo interessante de se comentar é que dentro da comunidade de icebergs existe a prática de criar icebergs sobre essas tais gerações, criando listas com várias coisas que são consideradas nostálgicas para cada geração. Quem sabe eu trago algum no futuro. E como estamos falando de coisas recentes, acho que seria interessante colocar um pouco da minha experiência pessoal falando sobre as observações que eu tirei ao longo desses anos. Para quem não sabe, eu nasci exatamente no ano 2000. E sim, isso me dá a vantagem de não precisar calcular minha idade. Mas isso também fez com que eu meio que crescesse em uma época que eu gosto de dizer que foi uma época de transição. Muita coisa que difere o presente de eras passadas meio que se consolidou durante os anos 2000. Logo crescendo nessa época, eu tive uma experiência híbrida. Eu nasci cedo o suficiente para a televisão ter sido uma peça extremamente influente na minha vida, mas também a minha geração foi uma das primeiras que cresceu com a internet, e também ela teve um impacto considerável na minha vida. Eu acredito que essa não é uma experiência que muitos da geração atual vão ter. É claro que televisão ainda existe, mas ela é muito diferente do que uma vez foi, e também ela não tem tanta influência como uma vez já teve. Mas vamos falar um pouco mais disso mais tarde. Por estar presente na internet durante o início dos anos 2010, em uma época que já existia o YouTube, eu cresci com a dita primeira geração de criadores de conteúdo aqui na plataforma. E a nostalgia, já naquela época, era algo que já era bastante comentado. Não só em canais de curiosidade e vlogs, mas também em canais de jogos, com o surgimento da comunidade de retro gaming, como é o caso de canais como o Colônia Contra-Ataca, por exemplo. E a nostalgia no YouTube nesses primeiros anos era muito focada nos anos 90. Afinal, parte dos primeiros youtubers a explodirem aqui eram de uma geração anterior à minha, que no caso são os millennials, que realmente cresceram ou tiveram parte considerada da sua infância nos anos 90. E eu conseguia ver muito bem essa idealização dos anos 90 em alguns youtubers da época. E mesmo lá, eu pensava muito quando os anos 2000 seria passado o suficiente para as pessoas começarem a sentir nostalgia dessa década, como as pessoas que eu via na internet nessa época tinham nostalgia pelos anos 90. E é estranho dizer isso, mas esse momento chegou. Na verdade, ele chegou há alguns anos já. E é bem fácil ver essa, entre aspas, romantização dos anos 2000 na internet, até mesmo de forma artística, como é o caso do fenômeno dos espaços liminares e principalmente do conceito de algumas estéticas que eram muito usadas nessa época e foram resgatadas recentemente, como é o caso
caso do Frutiger Aero, que dá para dizer que foi a estética que mais definiu a minha geração. E eu simplesmente acho isso fascinante. Esse conceito de resgatar algo datado do passado e dar uma nova vida ou um novo significado é um conceito que na minha visão tem muito potencial. Isso foi algo que, guardado as devidas proporções, aconteceu anteriormente com o Vaporwave, que é em partes o resgate de elementos dos anos 80, desde os seus visuais até a música. E voltando a falar da minha relação com a televisão, ela se encaixa muito bem com a ideia de resgate. Afinal, quem acompanha o canal sabe que a estética que eu tento colocar nos vídeos é muito inspirada na televisão, mas em específico na televisão dos anos 2000, com canais como o Adult Swim, a Era City do Cartoon Network, a MTV, a Animax e vários outros canais, especialmente na criação de bumpers, que é algo que não faz muito sentido existir em um vídeo do YouTube, mas eu coloco nos vídeos de qualquer forma, já que é muito interessante explorar e criar com coisas que fazem parte de outros contextos, pelo menos pra mim, é claro. Mas além da televisão dos anos 2000, muitas outras coisas mais antigas me inspiram, como é o caso do início do cinema, por exemplo. E isso traz uma outra ideia presente na nostalgia, que é o conceito da anemoia, que é o nome dado ao sentimento de nostalgia de um período que você nunca viveu. E isso é algo muito visto na internet, onde pessoas bem jovens se interessam e até sentem nostalgia por coisas como os anos 80, por exemplo, como é o caso de boa parte das pessoas que curtem Vaporwave e do City Pop, além de fenômenos como o Analog Horror, que se utiliza de elementos que eram muito comuns durante a década de 70 e 80, como o VHS. E se você parar para pensar, se os anos 2020 é uma década que até então está sendo marcado pela nostalgia dos anos 2000, muito provavelmente daqui a um tempo irá surgir pessoas que sentem nostalgia pelos anos 2010, principalmente os anos finais dessa década. E em um piscar de olhos, lá para 2030 mais ou menos, provavelmente vai ter uma geração que sente nostalgia dos anos 2020, já que a geração Alpha, que é a que vem logo depois da geração Z, já está há um tempo marcando sua presença na internet. E tudo isso, como visto antes, é um ciclo que vai se repetir até Deus sabe quando. E eu sei que você acha que essa geração em particular não vai ter a mesma sensação que você teve em relação à nostalgia porque você teve uma infância muito melhor. Mas não é bem assim. Inclusive, esse sentimento que eu acabei de descrever tem um nome, que é juvenoia, que é o medo em relação às mudanças que acontecem na geração atual em comparação às outras gerações. E sim, isso aconteceu com todas as gerações. A geração mais antiga sempre se acha melhor do que as gerações atuais. Não que essa geração atual não tenha problemas, não é isso que eu quero dizer. Mas parece que essa ideia de sentir nostalgia pelos anos 2020 meio que já é uma realidade. Recentemente eu vi no Twitter alguém falar que tinha nostalgia do ano de 2020. Sim, 2020. Mas eu até que entendo, eu tenho boas sensações quando eu escuto músicas que eu ouvia muito em 2019, mas não escuto muito hoje em dia. Mesmo que nessa época eu estivesse prestes a enlouquecer por causa de trabalhos da faculdade. E é aí que, na minha opinião, está o ponto principal de toda essa questão. Acredito que nós não sentimos nostalgia por uma época específica. Nós sentimos nostalgia por tudo que é do passado, ou mais especificamente tudo que não faz parte do nosso presente, que pelo menos nós consideramos que eram coisas boas. Para mim, a sensação mais forte de nostalgia não vem quando eu revisito algo que me marcou muito no passado e eu nunca esqueci, mas sim quando eu redescubro algo que eu simplesmente tinha apagado da minha memória, seja um jogo, um programa, um filme ou qualquer coisa. Para mim, esse é o ponto mais alto quando se fala de nostalgia, e eu gosto de chamar isso de arqueologia mental, se é que isso faz algum sentido. Mas realmente, praticamente tudo que já não é tão comum no presente pode ser nostálgico. Afinal, como eu mesmo disse antes, muita gente tem nostalgia de coisas que são consideradas datadas. Dando alguns exemplos, temos coisas como locadoras e lan houses. Hoje, o propósito desses estabelecimentos foram meio que substituídos por alternativas mais fáceis e convenientes, pelo menos em partes. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm uma relação afetiva com essas coisas do passado, existindo assim essa vontade de resgatar essa coisa que não necessariamente conversa com o presente, justamente porque isso é algo que ficou no passado e não está mais presente na vida da maioria das pessoas. É bem difícil você sentir nostalgia pela casa em que você cresceu se você nunca se mudou dela, mas é bem fácil ter esse sentimento se você já se mudou dela há muitos anos.
Então eu acho que é isso. Essas foram algumas ideias sobre nostalgia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse foi um dos vídeos mais pessoais que eu já fiz. E um dos roteiros mais difíceis que eu já produzi, afinal tem muita coisa para falar desse sentimento que é tão complexo e tão particular. Mas olha só, se você garimpar aqui no canal você vai encontrar outros vídeos que podem complementar esse de alguma forma. Então sinta-se livre para continuar no canal depois desse vídeo. Mas eu já agradeço por terem visto o vídeo até aqui. Agradeceria também se você comentasse aí embaixo, principalmente deixando a sua própria visão de nostalgia. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.